Hebreus capítulo 12, versículo 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, peça misericórdia. Que bom, todo mundo achou, glória a Deus. Aí. Lá da Bahia, isso. Vamos lá então, Hebreus 12, 2 diz: portanto também, nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Repita comigo isso: autor e consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que quer dizer afronta, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Glória a Deus. Amém. A gente está nesse processo de ministrar sobre fé no mês de janeiro. A pastora Sueli pregou no domingo passado falando sobre fé, falando sobre aquele episódio. Quem estava aqui domingo? De Pedro pisando ali na água, andando sobre as águas. E chega um momento ali que Pedro é resgatado das águas, ele começa a afundar. E a gente vai continuar um pouquinho falando sobre isso hoje. Mas o que a cruz tem a ver com isso? Mais para frente a gente vai descobrir. Agora eu peço para que você abra em Hebreus capítulo 13. Versículo 6. Hebreus 13, 6 diz o seguinte: assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer um homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Quem pode dar um aleluia? Aleluia! Aquele aleluia da Manuela, aleluia! Aleluia! Vamos só repetir esse final. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. O nosso Deus não muda. Essa mensagem está dividida em duas partes. Eu quero falar um pouquinho agora, nesse momento, sobre a primeira parte. Quem ama Jesus aqui? Mas eu te faço uma pergunta. O que está acontecendo com esse mundo? O mundo está bonito? O mundo está cada vez pior, né? Eu fiz uma pesquisa ontem de alguns dados de como anda o Brasil. Nós temos vivido dias nessa terra maus. Os últimos 3 anos foram anos bem complicados, em termos de economia, em termos de país mesmo, em termos de vida financeira, e principalmente em termos de perdas de vidas. Como eu falei, eu fiz uma pesquisa, e no Brasil, em 2015, 58 mil vidas foram ceifadas, foram assassinadas, foram perdidas. Para você ter uma ideia em números, como é isso, são 170 pessoas por dia que morreram, vítimas de homicídio, de morte, de assalto, de bala perdida, de violência. Para piorar mais um pouco, a cada 9 minutos, em 2015, uma pessoa morria. Você tem noção? Eu comecei a pregar.
tem mais ou menos uns 5 minutos. Daqui a uns 4 minutos, uma pessoa teria morrido em 2015 no Brasil. Gente, isso é muito sério. 58 mil pessoas. Em 2014, 59 mil homicídios, quase 60 mil homicídios. Dentre esses, estudos indicam que quase 50% foram de pessoas jovens, entre 15 e 29 anos. Agora, para piorar um pouquinho mais, quase 53%, aumenta um pouquinho mais, eram de jovens entre 15 e 19 anos. O que está acontecendo, gente? Quem aqui conhece alguém que, infelizmente, morreu, faleceu? E agora, melhorando a frase, quem conhece aqui pessoas que faleceram vítimas de violência? Agora, olha que coisa interessante. No Brasil, em 4 anos, 256 mil pessoas morreram vítimas de violência. Se você comparar isso com o conflito da Síria, quem está acompanhando? O pessoal que pega barco, vai lá, tal. Conflito da Síria. No Brasil, foram 279 mil. Na Síria, foram 256. Quer dizer, existe mais homicídio no Brasil do que morte na guerra da Síria. O Brasil hoje ele é classificado 10% das mortes que acontecem no mundo, o Brasil representa 10%. Então, a cada 10 pessoas que morrem no mundo, uma morre no Brasil. Quem está chocado com essa informação? Isso mexe, né? Agora, olha a contrapartida. Em 2014, segundo o censo do IBGE, foram convertidos 51 milhões de pessoas que se dizem cristãs e evangélicas. Isso é 1/4 do Brasil. Então, de cada 4 pessoas no Brasil, hoje, em 2014, uma era cristã. Uma é cristã e evangélica. Mas o que está acontecendo, então? Quanto mais pessoas se convertem, mais pessoas morrem. Que contrassenso, o que está acontecendo? Quantos aqui conhecem pessoas que dizem que são cristãs, mas o testemunho não é lá essas coisas? Né? A pessoa diz que é cristã, mas está lá mentindo no trabalho. A pessoa diz que é cristã, mas está lá, né? Gatonete. Quem conhece do gatonete? Miau. Então, nós temos crescido como cristãos, porém, inchado nesse crescimento. Mas por que isso tem acontecido? Por que o Brasil ele tem crescido na quantidade de cristãos, mas não tem crescido na qualidade? O que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo com nós? Porque eu falar para as pessoas, não, eu estou falando com a gente aqui, Semente do Amanhã, a nossa igreja. Por que essas coisas estão acontecendo? Então, lá em Números, capítulo 13, abre lá para mim. Números, capítulo 13. A gente vai mexer um pouquinho na Bíblia hoje. A gente vê um caso muito interessante. O povo de Israel tinha uma promessa de Deus, que era Canaã. Moisés tinha salvado, resgatado todo o povo do Egito. Eles já tinham passado pelo Mar Vermelho. Eles já tinham visto todas as pragas que Deus derramou sobre Moisés, sobre o Egito. Eles tinham visto isso tudo. E aí Moisés manda alguns espias, e Josué e Calebe. Repete comigo isso. Josué e Calebe. Deus manda espias para a terra de Canaã. E aí, Êxodo capítulo 13, versículo 27, diz o seguinte: relataram, então os espias foram lá, espiaram a terra e voltaram.
relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. E foram lá, trouxeram cacho de uva. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas, Moisés. Também vimos ali filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles começaram a reclamar, começaram a falar: a terra é boa, mas está cheia de problema. E aí vem Caleb. Repete comigo: Caleb. E Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que tinham subido com ele disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Meu Deus! E todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Quer dizer, eles estavam se olhando como menores, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Então pensa o seguinte: esse aqui não era qualquer povo. Era um povo que tinha acabado de ver uma dezena de milagres de Deus. Acabou de passar pelo meio do rio, do Mar Vermelho. O mar se abriu. Eles passaram, eles viram aquelas ondas do lado. Eles viram o maior exército da terra naquela época sendo destruído. Mas ao mesmo tempo, quando eles chegaram, olharam para a terra, viram gigantes. E se olharam, como que eles se enxergaram aí? Como gafanhotos? Quem está aí? Eles se enxergaram como gafanhotos. Pequenininhos. O povo verdadeiramente ainda não conhecia o seu Deus. Verdadeiramente ainda possuíam dentro deles uma mentalidade de escravo. A gente canta, né, o louvor, né? Eu sou livre, nada além do sangue. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Hoje é uma pregação, essa primeira parte, eu quero que você reflita. Como você tem se enxergado? Como você tem enxergado a sua identidade? Como um gafanhoto? Você canta que é livre, mas será que você é livre mesmo? Será que a situação, quando ela aperta, quando você é levado a duvidar, você olha para o teu passado, você olha para as situações difíceis que você passou na sua vida e você começa a considerar como muleta? O que é muleta? Quem sabe aqui o que é muleta? É aquilo que a pessoa apoia, né? E vai andando ali para apoiar. Por quê? Porque ela não consegue andar direito. Você sabia que de vez em quando a gente usa muleta na nossa vida? Às vezes a gente não passa em determinada situação e tu fala: aí não estuda. Quem aí é estudante de colégio? Quem está estudando aí? Aí chega aquela nota baixa, né? Aí olha para a nota, olha para você e fala assim: poxa, é porque eu não tive uma boa base de matemática. Não é desculpa? Quem? Agora confessa, quem já deu essa desculpa aí? Que bom, né? Só tem 3 corajosos, né? O resto. Não, é que eu não tive uma boa base de matemática. É porque eu não sei o quê, física. Aí tu fala assim: mas quem aqui é corajoso de falar? Eu não estudei mesmo. Valeu, Luiz. Luiz tem um amigo lá, o cérebro, né? Não, é o gênio.
Luiz tem um amigo chamado Gênio, quer dizer, que ele botou o apelido de Gênio. Então, o povo verdadeiramente, ele era escravo. Ele era cristão, quer dizer, levava o nome do Senhor, mas tinha ainda a mentalidade de escravo. Então, a gente passando por toda a Bíblia, Êxodo, Números e Novo Testamento também, a gente vê, eu relacionei aqui 4 tipos de cristão. Repete comigo isso. 4 tipos de cristão. De novo. 4 tipos de cristão. Ok. Faz assim, 4. Agora, eu vou falar esses 4 tipos de cristão. Aí você pensa assim, caramba, a minha vizinha podia estar aqui no culto. Nossa, minha vizinha, essa palavra é ela mesmo. O cristão 2 é ela, é a cara dela. Agora, eu digo uma coisa. Se a sua vizinha precisasse ouvir, ela estaria onde? Aonde? Ah, entendi. Então, esses 4 tipos de cristão é para quem? Ah, diz assim, fala assim, meu irmão, um desses 4 é você. Fala assim, um desses 4 sou eu. Por isso eu quero te convidar agora a prestar muita atenção nesses cristãos. Ok? Então vamos lá, para o Velho Testamento. Velho e Novo Testamento. Esse tipo de cristão aparece no Velho e no Novo Testamento. É o povo. É o povo. Esse primeiro cristão, então, direto. Quem conhece aí cristão povo? Ah, ainda bem. Eu não falei o que é. Ó. São aqueles que levam o nome do Deus de Israel. E no Novo Testamento, seguem a Jesus, seguiam a Jesus. Porém, sempre permaneciam na superficialidade, seguindo qualquer orientação de qualquer pessoa, ou simplesmente queriam apenas saciar a fome de pães e peixes. Sempre aparece um Acã, sempre aparece um Corá, para tentar te direcionar para algo que não vem do Senhor. Então, aquele cristão que, tipo, não, eu vou ao culto todo domingo, religiosamente. Aquele cara que está, tipo, vai no culto, está lá junto, às vezes está voando. Está junto, aí está lá, aí de repente alguma coisa chama a atenção lá fora, aí desce, vai beber água, aí fica lá embaixo, e de repente, beber água, deixa eu ir ao banheiro, aí vai ao banheiro, aí volta aqui para cima, aí de repente vê o passarinho ali voando, aí vai lá para fora. E aí aí no final, né, aí chega o irmão lá, culto foi uma bênção, né, irmão? Aí o irmão fala, foi uma bênção, tal. Qual parte você achou mais legal? O cara, é daquela gaguejada, né? Aquela parte que o Adonai falou, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Essa parte aí foi muito... Eu senti a unção ali. Né? Aquele cristão que tá ali, né? Tipo, é o também chamado crente chuchu, né? Tá no feijão, tem gosto de feijão. Tá no arroz, tem gosto de arroz. Tá no mundo, tem gosto de mundo. Tá na igreja, tem gosto de igreja. E assim vai, né? Aí muda até o palavreado. Não, irmão, poxa, glória a Deus, aleluia, cheio do Espírito Santo, lava a sua... Sabe? O cara muda o palavreado. Aí chega lá fora, primeiro minuto, o ônibus atrasou, já está xingando. Então, repita comigo. Número 1. Cristão povo. Olha o que João 6,24 diz. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais,
mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Diga ai. Estou achando o pessoal dormindo hoje. Está tudo bem aí? Quem dormiu tarde ontem? Olha. Quem não tomou café da manhã hoje? Ó. Amém? Olha para o teu irmão e fala, meu irmão, desperta. Beleza, essa foi ótima. Agora com convicção, olha para ele e fala, meu irmão, desperta. Senão tu vai sentir a palavra voando aqui. Tipo. Então, número 1, o povo. Número 2. Fala assim. Número 2. Josué e Calebe. Ou Pedro e João. Então repita comigo. Número 2. Josué e Calebe. Ou Pedro e João. Aí fala assim, aleluia. São aqueles que tiveram uma conversão genuína. Entendem a grandiosidade de Deus. Desejam ardentemente aprender o máximo do Senhor. Algumas vezes tropeçam, mas sempre são referência de fé em meio às lutas. Muitas vezes são os mais entusiasmados, apesar de ainda imaturos para certos desafios. Mas desejam tudo aquilo que o Senhor reservou para eles. Quem conhece gente assim? Tia Su falou lá, aula de canto. Sou eu. Vamos fazer evangelismo na praia. Onde está meu nome? Vamos fazer o encontro com Deus. Aleluia! Já desce lá, Luana, eu quero me inscrever. É o cara 220, sabe? É aquele cara que está animado. Aí tu fala assim, pô, mas o 220, ele tem que ser elétrico, assim, porque tem uns irmãos assim, tipo, Marcela, né? Aquele gás, aquela alegria, Beto, né? Mas pode ser um Bruno, né, Bruninho? Às vezes não fala nada. Às vezes Marquinho, olha, gente, vou te falar. Marco e Bruno, troféu, cara legal, assim, tipo. Os caras são demais. Mas vai lá, tranquilão, faz a sua inscrição. Sabe? Deus usa essa mansidão, Deus usa essa doçura, mas por dentro está pegando fogo. Fala assim, fogo da paixão, queimando. Moisés ia para qualquer lugar, estava lá Josué junto. Moisés ia lá na nuvem, no tabernáculo, Josué ficava do lado de fora. Moisés subia ao monte, Josué subia junto. Está lá Pedro está em todo o tempo, João, todo o tempo. Estavam lá com Jesus, andando para cima e para baixo. Pedro era todo extremista, né? Olha só o que diz lá em João 13, 8, diz. Jesus começa a lavar os pés, né? Aí Pedro olha aquela atitude, aí vem, disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés, Senhor. Respondeu Jesus, se não te lavar, não tem parte comigo. Aí o que Pedro faz? Ele olha e fala, então Pedro lhe pediu, Senhor, lava não somente os pés, mas também a mão e a cabeça, lava tudo. Que eu tenho, já viu aquele cara que é extremo mesmo? Que está ali 220 ligado em Deus? São essas pessoas. Muitas vezes elas cometem erros, cometem falhas, mas você vai vendo realmente o desejo do coração delas. Às vezes elas se excedem um pouco, às vezes elas se excedem no zelo, mas elas estão ali o tempo todo e se submetem à disciplina. Às vezes tem um bom ouvido. Vai lá o discipulador e fala, querido, isso aqui você foi demais. Dá uma pausa, diminui. Aí a pessoa tem um bom coração, ouve aquilo e diminui, desacelera e fala, não, perdão. O que Deus vai fazer com essa pessoa? O que vocês acham? O que vocês acham que Deus vai fazer com essa pessoa? Vai honrar, vai fazer ela crescer, vai fazer ela avançar. Às vezes ela nem está olhando, mas Deus está abençoando do outro lado. Às vezes ela paga um preço, às vezes ela leva o bodezinho, ela leva lá o seu Isaac. Enquanto isso, Deus está subindo com a oferta de sacrifício.
mas ela tem um coração em Deus. Fala, repete comigo isso. Josué e Caleb, Pedro e João, têm o coração em Deus. Como está seu coração? Ele está em Deus? Terceiro cristão, terceiro tipo de cristão. Repete comigo. Terceiro cristão. Moisés e Paulo. Repete comigo. Moisés e Paulo são aqueles líderes em que Deus durante muito tempo trabalhou em suas vidas. Começaram como mais uma pessoa no meio da multidão. Ela começou como um povo mesmo. Mas o seu coração, cada dia, mais o impulsionava para Cristo. Repete comigo isso. Impulsionava para Cristo. Mais tarde, ligados aos seus líderes, foram amadurecendo e se tornaram nas mais diversas áreas, como Josué e Caleb. Então é aquele irmão que está buscando a Deus, que está buscando servir ao corpo de Cristo. E Deus vai promovendo a vida dele. Não é o homem, é Deus. É notório, muitas vezes, a vida daquela pessoa, aquela condução. Existem homens aqui, mulheres aqui, que nós conhecemos, que Deus foi trabalhando. Parece um foguete, parece que está subindo, né? Pastor Su? Parece que está subindo, assim, Deus... Tu fala assim, pô, esse cara daqui a uns 5 anos se segura, já está assim, daqui a 5 anos se segura, porque o negócio vai ser tremendo. Então, mais tarde eles vão crescendo, assim como Josué, Caleb, Pedro, João, são em muitas ocasiões provados e aprovados. Suas fontes são fontes de alegria para seus líderes. E depois de alguns anos, Deus os chama para novas e maiores responsabilidades, que demandam grande maturidade em Deus. Então, Josué e Caleb, eles eram ali servos de Moisés, estavam ali apoiando seus líderes. O dia que Moisés morreu, quem assumiu? Quem que assumiu? Vocês estão vendo a terra prometida, eu sei. Quem assumiu no lugar de Moisés? Josué. Caleb também se tornou um grande guerreiro no povo de Israel, cada um no seu quadrado. Mas eles assumiram, depois que Jesus subiu aos céus, quem foi referência na igreja? Pedro, Joãozão na ilha de Patmos lá, tendo a revelação do Apocalipse. Então, como eu falei, 3, repete comigo, 3, Moisés e Paulo. Então, Moisés e Paulo. A gente vai passar para o ponto 3. Então, Moisés e Paulo. Então, Deus trabalhou e Deus colocou eles em posições de liderança. Olha o que Números 12:8 diz. Boca a boca, falo com ele. Olha como Deus faz referência de Moisés. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Arão e Miriam resolveram fazer ali Moisés foi casar com uma mulher cuxita. Eles falaram, não, ela não é do povo de Israel. Deus não fala com a gente também? Então, Moisés está pisando na bola. Aí Deus falou, opa, você está falando mal de Moisés? Que isso? Deus foi lá no lugar e foi falar com ele. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem se afastou sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Olha o que Paulo fala no final da sua vida. Combati um bom combate, 2 Timóteo 4. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça já está me guardada, no qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, 3,
Moisés e Paulo. Só recapitulando, então, primeiro tipo de cristão, o povo. Segundo tipo de cristão, Josué e Calebe, Pedro e João. Terceiro tipo de cristão, Moisés e Paulo. Vamos repetir? Primeiro tipo de cristão. Segundo tipo de cristão, ou Pedro e João. Terceiro tipo de cristão, Moisés e Paulo. Agora vamos para o quarto e último tipo de cristão. Arão e Eli, Tomé e Judas. Diga ai. Tomé e Judas. Donai. A gente não ia falar sobre fé? O que está havendo? Arão e Judas. Pensa o seguinte, Arão e Judas, eles são o extremo da mesma vara. Pensa nisso. Se por um lado temos Arão, que apesar de acompanhar Moisés, tem dentro dele situações e mentalidades que não foram liberadas para o Senhor tratar, no outro, temos a evolução desse estágio, que pode chegar à postura de Judas. Fala assim, meu Deus do céu, Arão. Olha só a cabeça de Arão. Moisés foi o príncipe no Egito, não foi? Ele era livre, liberto, caminhando, pagou um preço, quase matou um soldado egípcio, mas olha Arão foi escravo a vida inteira. Arão, durante toda a sua vida, ele foi escravo. Ele continuou sendo escravo, a mentalidade dele continuou sendo escravo, e ele sendo injetado ali nas lideranças, nas direções e orientações de Moisés. Ele teve experiências com Deus, ele jogou a vara virou serpente. Ele tocava. Foi ele que tocou o cajado, gente. Moisés orientava, Arão ia lá e fazia. Ele tocou o cajado, a água se tornou sangue. Mas ainda existia dentro dele uma mentalidade de escravo. E essa mentalidade de escravo, ela só explode no momento da pressão. No momento em que Moisés vai embora, e Arão fica tomando conta do povo. Aí o povo começa, a gente está com fome, que isso, a gente está passando sufoco, Moisés não volta, cadê Moisés? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bezerro de ouro. Não, que isso, primeiro momento, não, vamos esperar Moisés voltar, não, vamos fazer um bezerro de ouro, não. Aos 45 do segundo tempo, Arão cede a pressão e faz um bezerro de ouro. E aí ele vai cedendo essas pressões, e aí, como eu falei anteriormente, ali no episódio com Miriam, ele olha algo que ele não entende, que se discerne espiritualmente, que Deus deu liberdade a Moisés, ele não entende. E ele começa ali, ele e Miriam, conversar. Fala assim, não, Moisés está errado, ele está casando com uma mulher cuxita, que não é do povo de Israel. Não, isso está errado. Aí vem Deus e fala, opa, para esse papo aqui. Mas graças a Deus, Arão teve um coração quebrantado. Arão entendeu todo esse processo e continuou a caminhada dele. Só que muitas vezes a gente, como cristão, a gente acaba entrando nessa pegada aí de Arão. Eli e Tomé. A gente não entende aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está movendo em determinadas situações, e a gente começa a criar agendas ocultas. A gente começa a olhar para o nosso líder, tirando ele do lugar de admiração. A gente começa a olhar, assim como Judas, a gente começa a olhar para o nosso líder e pensar que é melhor que ele. A gente começa a olhar para as falhas do nosso líder de célula, para o nosso discipulador, para os nossos pastores. A gente começa a achar que Deus está falando com a gente mais do que fala com eles. Isso é muito sério, porque se a gente não permitir que o Espírito Santo nos trate, a gente acaba entrando numa cadeira muito complicada,
uma vaga muito complicada, que é a vaga de... Olha só que louco. Judas achava que estava ajudando a Jesus, que era um apoiador. Ele saiu lá na missão dos 70. Ele estava junto o tempo todo. Mas ele acreditava que Jesus ia ser um rei físico do povo de Israel. Vou te mostrar onde houve a quebra de Judas. Olha só, a gota d'água para Judas. Acabou morrendo, olha só, Judas acaba morrendo e afogado no mar das convicções pessoais, que não são submetidas ao Senhor. Tem uma agenda de julgamento enorme, e ao final acaba fazendo o papel do diabo para a destruição do corpo de Cristo. Então, quem num primeiro momento estava colaborando com o corpo de Cristo, no final está destruindo. Diga ai. O ai ficou até mais... Mesmo que as suas intenções sejam as melhores. A partir desse momento, seus atos e ponderações são pautados nos seus interesses e manipulações. Então, a pessoa que chegou a esse estágio, ela já está pautada no seu interesse. Ela já manipula a situação de acordo com o seu interesse. Olha a gota d'água, como eu falei aqui sobre Judas. Então Maria, João capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então, quando ele percebe que Jesus não está preocupado com ouro, com prata, o coração dele muda. Ele, não, mas a minha intenção era essa. O meu desejo para o reino de Deus era esse. Só que eu não vejo no meu líder isso. Agora, sinceramente, reflita. Para qual lugar você está caminhando? Faça um exame no seu coração. Para qual lugar você está caminhando? Você ainda é povo? Qualquer coisa que você ouve, qualquer coisa que você ouve na televisão, qualquer profeta, qualquer situação, você sai correndo, não examina a palavra, não tem intimidade com Deus. Ou você, glória a Deus, está caminhando ali, né? Você está caminhando como Josué e Calebe, está lá firme no Senhor, de vez em quando dá umas tropeçadas, mas está firme, está lá caminhando. Ou você, Deus já está falando, Deus já está te trazendo em lugares de maturidade. Você já procura pastor Sueli, eu tive um sonho, Deus falou comigo algumas coisas muito sérias. E aí a pastora, nossa, isso está confirmando com aquilo que Deus está me falando. Ou você é Arão, Eli, Tomé, Judas, aquelas pessoas que acham que estão caminhando na direção do Senhor, mas estão na contramão. O Espírito Santo está falando com você, eu tenho certeza disso. A Bíblia fala que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. A gente está aqui, muito mais que 2 ou 3. Deus está falando contigo. Quero te convidar a sondar o seu coração. Mas sabe por que isso acontece? Eu sinceramente acredito que perdemos o foco, ou acostumamos em saber quem é Jesus e sobre o seu reino.
Eu vou chegar aqui, a presença de Deus vai se manifestar assim, assim, assado. A Lucélia vai ministrar assim, vai ministrar assado. Vai parar a música, vai voltar, e assim, assim, assado. E eu vou ouvir mais uma palavra que não vai fazer efeito nenhum na minha vida lá fora. Quando você ouviu no domingo passado a pastora Sueli falando que muitas palavras ela ouviu, muitas ministrações, me corrija se eu estiver errado, mas muita coisa dependeu dela, das atitudes dela, da fé dela. Olha para o teu irmão e fala: meu irmão, pode olhar. Pensa o seguinte: você vai abençoar a vida do teu irmão nesse momento. Então, ministra com todo o poder e toda a autoridade de Jesus que existe em você. Fala assim: meu irmão, Deus derrama uma porção de fé para a sua vida, mas depende de você colocar essa fé em prática. Amém? Tinha uma pessoa, o Otmani, ele dizia o seguinte: eu oro, eu faço todas as coisas como se dependesse de mim, mas eu oro sabendo que todas as coisas dependem dele. Eu faço tudo como se dependesse de mim, mas eu oro sabendo que todas as coisas dependem dele. Qual é o passo de fé que está faltando na tua vida esse ano? Qual é aquilo que você está procrastinando, você está adiando? Sabe qual era o principal problema dessas pessoas? Elas perderam o foco de Jesus. Por isso que eu trouxe essa cruz aqui hoje. Eu quero que você pense por um minuto como seria a sua vida sem a presença de Deus. Jesus não está mais nessa cruz. Pedi para o Renato. Jesus não está mais nessa cruz. Mas às vezes a gente perde o foco de quem é Jesus, de quem é o Senhor nas nossas vidas. Na semana passada, Pedro, ele afundou quando ele estava olhando para o mar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, que é o autor e consumador, é nele que se consuma a sua fé. Por isso que eu li esse versículo de Hebreus no início, porque é ele que consuma a nossa fé. É ele o autor, é ele que gera essa fé no teu coração. Ele não está mais nessa cruz. Ele não está. Ele ressuscitou. Mas no mundo que considera a grande derrota, que muitas vezes coloca um boneco preso nessa cruz, foi o lugar de maior vitória. Uma vitória para você, para mim. Feche teus olhos agora. Feche teus olhos. Eu quero ajustar a tua visão hoje. Em Apocalipse fala para a gente comprar colírio. Eu quero pingar um pouquinho de colírio nos teus olhos. Feche os teus olhos. E reflita. Tantas situações na tua vida. Tantas situações que você teve medo, que você teve dúvida,
tantas situações que você recuou, tantas situações que você questionou. Eu quero falar algo sobre a identidade de Jesus. Jesus fala para você nessa manhã: se você está em escuridão, não temas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá luz e vida. Meu filho, se você está com fome, não temas. Eu sou o pão. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Meu filho, se você acha que é o fim, não temas. Eu sou o princípio. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.